muita gente do que online vai ter muito aberto. Isso não é fácil. Saber que toda a gente essa ideia é boa, gostei. Fica online, né? Mas pior que é. Eu vou defender assim lá do professor, mas pior que é certo. Esse negócio de câmera online é um do outro. Não, mas eu não sei. O quê? E a câmera aberta. Não, pode ficar. É ruim. Mais tarde você me dá no almoço. O moleque fica ali, a gente fica vendo ali, ó. Tá lá. Isso aí é a visão de vocês, da minha. Muito bem, gente. Antes do intervalo, a gente fez esse takeaway aqui, vamos chamar assim, né? Tá na lousa aí, estão vendo lá. Não sei se vocês estão vendo, o que vocês estão vendo aí com a câmera? Vocês estão vendo a lousa ou não? Mas a lousa tá meio... Não, a lousa tá borrada porque eu estou compartilhando. Então, o que acontece? A gente, antes do intervalo, então, fez essa jornada, essa síntese, é o que a gente precisa, o que a gente tem de segmentação e seleção do mercado-alvo. E aí, agora, a gente vai entrar na parte analítica. Ok, eu já entendi para que serve, agora eu preciso entender como é que faz. E, para isso, a gente vai começar hoje, né, com a parte mais intuitiva do modelo que está por trás da questão de segmentação, e, se der, a gente já vai entrar no status aqui para fazer o primeiro exercício. Lá no Blackboard, vocês têm 3 bancos de dados que a gente vai utilizar para exemplos. Um é esse primeiro, que chama gastos diários. O segundo vai ser um banco de dados chamado famoso, né? Creme dental com variáveis demográficas, que eu tinha falado, que usar A fatorial junto com o análise de cluster. E o terceiro vai ser, o terceiro arquivo chama comportamento de contas. Esses são os exercícios que a gente vai fazer aqui em sala de aula juntos e juntos. Então, o processo de análise de cluster ou de análise de agrupamento, na realidade, o que a gente quer fazer é identificar esses grupos homogêneos, porque ao identificarmos grupos homogêneos, podemos oferecer, por exemplo, se somos uma empresa de computador, uma proposta de valor que seja distinta de acordo com aqueles atributos que são valorizados, que pode ser características do produto, a forma como o indivíduo usa a tecnologia, lealdade, enfim. Novamente vai depender de qual é o olhar que nós estamos querendo dar ou passar para os nossos do mercado. As grandes perguntas que uma análise de cluster ajuda a responder são essas que estão colocadas aí. Primeiro, é a gente entender se, de fato, existem grupos homogêneos naquele conjunto de indivíduos. Quando a gente fez a análise fatorial, a gente pôde, né, verificar que nem sempre as variáveis que a gente escolheu, né, o que a gente está estudando, elas vão ensejar ou vão trazer, vamos chamar assim, uma estrutura subjacente a elas. Elas podem ser completamente independentes. O mesmo pode acontecer com os indivíduos. Pode acontecer que eles sejam tão diferentes entre si que, para criar esses grupos homogêneos, a gente precisa juntar gente muito diferente. O que vai nos ajudar a responder ou a entender essa questão é esse tipo de análise de segmentação, que vai ajudar, tá, de cluster, vai ajudar a gente a entender, primeiro, tem grupo homogêneo? Se tem, quantos? Ou quais seriam as alternativas de grupos a serem explorados? Depois, sabendo, não adianta só saber um número de grupos. Eu preciso saber quem está dentro de cada grupo. Eu preciso ser capaz de identificar os consumidores a que grupo eles pertencem. E, a partir do momento que eu tenho esse grupo com diversos consumidores lá dentro, ou diversas empresas lá dentro, eu preciso achar um jeito de sintetizar
essa informação. E aí eu montaria, por exemplo, uma persona, né? Quais são as características desse segmento? Eu já não estou mais falando de indivíduos, eu estou falando de grupos. Então, eu definiria, por exemplo, que um determinado grupo é composto por pessoas mais maduras que trabalham por conta própria e moram na Zona Sul de São Paulo e que interagem com as redes sociais de maneira pouco frequente. Por exemplo, isso poderia ser uma distinção do grupo, uma questão média. Então, a análise de agrupamento vai permitir que a gente chegue em todas essas, nas respostas para essas perguntas. Só que eu, como pesquisador, ou como executivo, vou tomar a decisão, eu vou acabar decidindo quantos grupos são e depois como é que eu vou traduzir, né, a minha proposta de valor para adequar cada um desses grupos. E aí, só para a gente não perder o costume, né, essas são as variáveis lá que vocês devem se lembrar da pesquisa de creme dental que a gente fez. No caso da pesquisa de creme dental, nós tínhamos 6 variáveis. Né? Essas 6 variáveis geraram 2 fatores distintos. E cada um desses fatores estava mais forte, cada um desses fatores estava mais fortemente correlacionado com 3 dessas variáveis. Então, o que a gente fez na análise fatorial? A gente pegou 6 variáveis e reduziu para 2 fatores. Quando a gente vai fazer a análise de cluster, na realidade, o que a gente vai fazer? Na fatorial, a gente diminui o número de variáveis. Na análise de cluster, a gente diminui, entre aspas, tá, o número de respondentes. Ou seja, a gente cria grupos que têm características semelhantes. Só que o desafio aqui, no caso, se a gente fosse pensar intuitivamente, né, eu poderia falar, se fosse uma abordagem de massa, como é que eu descreveria esse grupo, esse mercado? Qual que seria a ideia de vocês? É uma abordagem de massa. Eu quero gerar um único segmento. Que medida eu poderia usar aqui com esses dados para descrever quem é a persona que está caracterizada por essas respostas, por esse mercado? O que vocês sugerem? Eu quero trocar os 30 respondentes por 1. E vou trabalhar com as variáveis originais. Deixa a análise fatorial de lado por enquanto. Fazendo marketing de massa. Decidi que eu tenho uma proposta de valor, na média, eu vou atender todo mundo. Eu poderia pensar para caracterizar quem é o cara que representa esses 30. Já deu spoiler agora, acabei de falar. Já. Pegar a resposta média? A média. Eu olho aqui e falo, ó, na média, o que esses caras deram de nota? Eu vou ver, por exemplo, imagina que a média aqui deu 4. Tem gente que está na média, tem gente que está abaixo da média, e tem gente que está acima da média, obviamente. Só que na hora que eu pego, por exemplo, 2 pessoas que estão na média com 4, elas aqui nessa outra variável vão estar com uma outra informação. Então, eu vou pensando em quantos grupos eu posso montar. Eu posso montar um grupo com a média, posso montar 30 grupos, cada um individualmente, e posso combinar esses grupos de acordo com algum critério. Então, eu posso falar assim, não, espera aí, a variável V1, eu vou pegar todo mundo que deu nota alta. Só que dentro da variável V1, teve gente que deu nota alta para V1, mas deu nota alta também para V2. Aí começa a ficar mais complicado. Então, eu preciso encontrar um jeito de identificar como eu posso saber quem está perto de quem, qual comportamento é mais próximo do outro. Se eu tenho uma variável só, é fácil.
eu pego todo mundo que deu a mesma resposta. Todo mundo que deu a mesma resposta está junto, está perto. Quem deu a resposta 1 versus quem deu a resposta 2 está distante de uma unidade. Quem deu a resposta 3 em relação a quem deu a resposta 1 está distante de 2 unidades. Só que quando eu tenho uma variável, eu posso pensar assim. Quando eu tenho várias, eu tenho que achar uma combinação dessas variáveis. Então, o algoritmo que faz a análise de cluster, ele vai pegar as diversas variáveis, que podem ser os fatores, eventualmente, e vai tentar achar como eu posso caracterizar esse conjunto de respostas em relação a esse outro aqui. Quanto mais perto, e essa intuição é importante, proximidade, semelhança, quanto mais perto as respostas de um indivíduo estiverem das respostas do outro, mais a chance deles estarem pertencendo ao mesmo grupo, porque maior a chance deles estarem concordando com as mesmas coisas e discordando das mesmas coisas e, portanto, responderem de forma análoga ao mesmo sentido, portanto, fazerem parte do segmento. Então, essa é um pouco a intuição. Tudo bem até aqui, gente? Então, o que é a análise de cluster? Eu preciso achar um jeito de identificar o grupo dos dados. Ela é uma técnica exploratória. Ela é muito mais matemática do que estatística. Não tem teste de hipótese. Assim como a análise fatorial, não tem variável dependente. No entanto, lá na análise fatorial, a gente faz teste de hipótese. A gente tem o KMO no fim. A gente, quando sai a análise fatorial, sai ali embaixo, é feito um teste, né, para mostrar a qualidade da análise fatorial. A análise de cluster, com essa ideia da distância, é muito mais um processo matemático do que estatístico. E a gente usa para identificar esses grupos homogêneos. Aí, a sequência para resolver um problema de análise de cluster, obviamente, precisa começar com o problema, que a gente saber que a gente vai buscar agrupar os consumidores, os clientes, as empresas, os indivíduos, as organizações em grupos homogêneos. Tá? Um outro dado importante. Tem no Blackboard, tá, um conjunto de slides em PDF que percorre um pouco essa sequência. Do mesmo jeito que a gente fez aqui na lousa, que a gente fez uma sequência, né, escrevendo, no slide do Blackboard tem para análise de clusters uma sequência do que a gente interpreta, quais são as escolhas que a gente fez, do mesmo jeito da análise fatorial. Vocês lembram que na análise fatorial a gente tinha que escolher qual é o método. E a gente adota, né, os componentes principais na nossa disciplina, porque é o mais utilizado em marketing quando a gente tem dados em escala intervalar. Por essa razão, lá no material, fala lá na fatorial, dizendo escolha dos componentes principais. Na análise de cluster, a gente também tem escolhas para fazer. A gente precisa encontrar uma medida de distância. Por quê? Eu quero entender qual é o critério que eu vou usar para dizer que um indivíduo está perto do outro ou está longe. Então, um critério. Eu tenho vários jeitos de medir. Eu posso pensar em distância absoluta, eu posso pensar na distância euclidiana, eu posso pensar no módulo da distância, tem vários jeitos de pensar. E em marketing, a gente tem uma escolha específica que a gente vai falar já, que é a distância euclidiana ao quadrado. Uma vez que eu sei o que vai determinar se um está perto do outro, e eu tenho esse conjunto de dados, eu preciso instruir, né, o software para que ele comece a ver as opções, ele organize esses dados de alguma forma. E aí, a gente tem um negócio chamado procedimento. É como eu vou pegar esses dados e, a partir dessa medida de distância, tentar identificar quem anda com quem. Nesse sentido, eu tenho dois tipos de procedimento. Tá? Eu tenho procedimentos hierárquicos e não hierárquicos. Qual que é a diferença dos dois? Os procedimentos hierárquicos são exploratórios.
eu não tenho nenhuma informação a priori. Eu vou dizer para o software o seguinte: me diga quais são as possibilidades de formação de grupo. E ele vai me mostrar uma análise e eu vou tomar uma decisão com relação ao número de grupos. Nos procedimentos não hierárquicos, eu preciso conhecer o número de grupos a priori. Então, em muitos estudos de segmentação, eu faço uma abordagem exploratória primeiro, decido o número de grupos e aí faço uma análise definitiva por meio de um método não hierárquico. Qual que é a diferença entre um e outro? Como é um método matemático, no método hierárquico, eu jogo uma semente aleatória no meio daqueles dados e aí ele começa a ver quem está perto. Só que quando ele junta um com o outro, ele não separa mais. Mesmo que numa interação subsequente fizesse sentido, eventualmente, ele desmontar esse modelo. Por isso que ele chama de hierárquico. Ele vai construindo e, a partir do momento que ele juntou, né, o que Deus uniu, o que o software uniu, o homem não separa. Essa que é a questão do argumento do agrupamento hierárquico. A partir desse procedimento, eu decido o número de grupos. A partir das variáveis, né, da análise de cada uma das variáveis, eu interpreto o que está dentro de cada grupo, como é que eu posso caracterizar esses grupos, e depois eu avalio a validade dos clusters. Então, se eu rodar esse hierárquico, 2 vezes pode dar resultados diferentes? Pode. Quando o dado é bem comportado, a chance é menor, mas às vezes pode. Isso é um desafio, porque às vezes a gente vai dar em aula, já aconteceu comigo, né? Você roda um negócio, aí depois você tem um problema, você roda de novo e o resultado é ligeiramente diferente. Ele pega uma semente e começa. E a semente, às vezes, pode estar no clock da máquina, pode ter algum problema. Mas o importante, nesse caso, é quando você faz o exploratório, é muito mais para ter um número de grupos. Porque depois, quando você chega no método não hierárquico, você diz o seguinte: me traga a melhor solução para este número de grupos. Na abordagem não hierárquica, eu não sei o número de grupos, então eu não sei quem está no grupo. No outro, pelo menos, eu já sei o número de grupos. Alguém pode perguntar assim: puxa, mas dado que eu não vou trabalhar com um número infinito de grupos, porque não faz sentido, se eu quiser trabalhar, estudar, fazer com 3, 4, 5, 6 grupos, eu posso fazer uma abordagem não hierárquica direto e rodar com 3, com 4, com 5, com 6 grupos e analisar? Pode. A gente só está mostrando qual é a sequência, né? Dado que eu não tenho nenhuma pista a respeito do número de grupos, eu posso usar um método para definir o número de grupos. Mas se você já sabe, por definição, que lá na sua empresa, no máximo, você vai trabalhar com X grupos, que é o que dá, você pega e explora esse número mais ou menos 1, 2. E esse é um outro aspecto importante. Muitas dessas técnicas que a gente usa aqui, elas não dão uma resposta cravada, elas dão um indicador, mas a decisão é sua. Quando a gente pega o nível de significância, a gente escolhe se é 1, se é 5, se é 10, se é 20, porque isso tem a ver com o risco que a gente está querendo correr enquanto gestor. Nesse caso, se eu definir a priori o número de grupos, tá bom, pode ser que eu esteja deixando alguma informação no caminho. É bom ou é ruim? Não sei, de novo, depende do risco que você vai estar correndo. Eu estou fazendo um estudo lá que eu mencionei para vocês, eu fiz lá uma análise, como eu não tinha a mínima ideia a princípio, e sei que a empresa não vai conseguir trabalhar com muitos grupos. Mas como eu não tinha uma ideia a priori do que poderia sair de grupos, eu rodei uma análise hierárquica e chegou num número de grupos que estava parecido com o que eu tinha imaginado, o que me dá mais segurança para tomar a decisão. Então, basicamente, essa é a sequência que a gente tem que perseguir quando a gente está fazendo uma análise de clusters. Fundamentalmente, precisamos definir essa medida de proximidade, de semelhança, do quanto um é parecido, qual vai ser a régua que a gente vai usar para dizer quem é próximo, quem está distante, e o método que a gente vai utilizar. Então, imagina essa situação, 2 variáveis, né? E eu ploto
a variável 1 com a variável 2. Olhando para essas variáveis, essas bolinhas aí faz sentido? Parece fazer sentido para elas serem segmentos? Eles estão perto, né, dentro de cada uma dessas áreas limitadas por esse círculo. Esses indivíduos são parecidos por essas, obviamente considerando essas variáveis, né? O que vocês acham? Fazendo esse gráfico aqui, parece fazer sentido ou não? Eu sempre fico me perguntando, a pergunta acho que é tão óbvia que vocês falam, o cara não pode estar me perguntando isso. Faz sentido. Faz sentido. É um jeito de olhar. Se eu tenho só duas variáveis, que legal, eu ploto. Num plano cartesiano está tudo resolvido. Está resolvido na escola. Porque na prática o que acontece é isso. Na prática, que você vai ter uma nuvem e aí vai ter problemas, né? Porque se você for pensar naquela lógica, eu penso num grupo que eu vou criar aqui, aí eu olho um outro grupo aqui, aí eu olho um outro grupo aqui, aí eu olho um outro grupo aqui. E como o problema do chapéu seletor do Harry Potter ficou na dúvida se o Harry Potter ia para Sonserina ou ia para Grifinória, você pega esse sujeito que está aqui na ponta, ó, ele é melhor ficar nesse grupo, é melhor ficar nesse grupo, é melhor ficar nesse grupo. Então, o que vai acontecer é que no mundo real, eu preciso ter esses critérios, mas certamente vai ter sempre alguém numa beirada ali, numa fronteira, que eventualmente poderia estar num outro grupo. Por isso que quando uso o método não hierárquico, o método hierárquico, às vezes aquele cara, dependendo da semente que foi lançada, vai parar num grupo ou no outro. Quando eu defino o número de grupos, ele vai buscar a melhor solução, ou seja, os grupos mais homogêneos entre si e mais distintos entre si. Então, o que a gente consegue fazer, como não dá para fazer tudo, quando tem duas variáveis, dá para fazer desse jeito, mas tem esse desafio. Se tiver mais de 3, 4, 5 variáveis, a gente está falando do interespaço, do espaço n-dimensional. Aí a gente não consegue ver graficamente. É por isso que a gente precisa de um método. Nem sempre os dados vão vir desse jeito, então a gente imagina aqui que é uma empresa que fabrica carpetes, tá? E basicamente os consumidores valorizam dois grandes fatores, né, que podem ser duas variáveis ou fatores que foram gerados, que é a resistência e a prova d'água. Cada pontinho desse é um respondente. E essa bolona aqui é o centroide, que é o indivíduo que representa a média das notas que foram dadas nessas duas variáveis. Ou seja, a partir do momento que eu considero que isso aqui, cada um desses pode ser um grupo, eu estou trocando, né, o que seriam todos esses pontos por um indivíduo que representa esses grupos. Então, o ponto A, B, C e D acaba sendo a localização desse segmento. Cada ponto é obtido a partir das notas que foram dadas. A distância entre os segmentos é a distância dos centroides, então tem que ter uma distância importante para caracterizar exatamente que os segmentos sejam diferenciáveis, que é um dos critérios da segmentação. E a partir disso, por exemplo, o segmento A está mais voltado para resistência e menos a prova d'água, eventualmente já pode ser aquele que vão fazer uma proposta de valor voltada para a escola. O segmento B, que não está nem aí para resistência nem para a prova d'água, pode ser uso comercial leve. O C, né, como é mais prova d'água do que resistente, é uso externo. E o D é um que precisaria das duas características. Aí eu começo a segmentar, posso identificar diferentes propostas de valor para cada um desses segmentos. Nem sempre eu vou trabalhar com variáveis que sejam variáveis em escala ou variáveis razão. Eu posso precisar fazer um agrupamento por variáveis nominais. Então, ao invés de eu perguntar
se eu concordo ou discordo totalmente, eu pergunto se concorda ou não concorda, que às vezes normalmente, muitas vezes, a intuição que vocês têm de fazer essas perguntas que têm resposta dicotômica. E aí, nesse caso, né, aqui a gente está falando de atributos, o atributo A, o atributo B, o atributo C, e aqui, né, as características. Aqui eu tenho a pessoa A, B e C, e aqui eu tenho as diversas características. Como é que eu posso avaliar se A se parece mais com B do que com C ou do que com D? Que critério vocês acham que a gente poderia considerar como medida de similaridade para esse tipo de dado, quando eu tenho esse tipo de dado? O que seria um critério? Eu dou esse conjunto de informações e pergunto para vocês. A é mais parecido com B, com C ou com D? O que a gente poderia pensar para essa ideia de ser parecido? Olhando assim, eu contaria quantas respostas iguais eles deram. Então, D só tem uma diferente. Então, se eu pegar, por exemplo, A com B, são 8 respostas possíveis, certo? Quanto mais as respostas forem iguais, nesse caso é só sim e não, quanto mais respostas iguais, maior a chance das pessoas concordarem, ou estarem mais próximas, pensarem de forma semelhante, ou responderem de forma semelhante ao mesmo sentido metodológico. Então, eu pego A com B. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 iguais. É isso? Não, 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, de 8, eu tenho 6 iguais. Aí eu pego A com C. 1, 2, 2 em 8. Então, aparentemente, já está muito, pensa mais como B do que como C. E, finalmente, se eu pegasse A com B, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, então A é mais parecido com B ainda. E essa medida, número de acertos, vamos chamar assim, o número total, seria uma métrica que eu poderia estar usando para definir essa distância. Então, o que vai acontecer? 6 de 8, A com B, 2 de 8, A com C, 7 de 8, A com B. E aí, dá para perceber, né, que esse índice, quanto maior, mais perto. Desculpa, quanto maior, maior o número de acertos. Então, a gente pode ver que A é mais parecido com B e mais parecido com D. E aí, a gente pode ver que D, por exemplo, também é relativamente próximo a C. E o A é afastado de C. Então, a gente pode pensar que tem um grupo que é A, B e D e outro grupo que é C e D. A e D, na realidade, ó, vamos besteira aqui, ó. A com B, eles estão super próximos. O A com B também estão super próximos. O A com C está longe. Só que o C e o D estão próximos, né, de certa forma. Então, isso vai ensejar a gente olhar esses dados de uma outra forma. Mas essa é uma medida de distância, quando eu tenho variáveis categóricas. O C com D estão próximos? O C com D, eles estão com uma... Ah, não, tem razão, está com uma distância... Tem razão, estou fazendo confusão. O C com D estão longe. Então, o que acontece? A gente tem o C com o D estão... O C com o D estão longe também. O A com o B está perto, que é quanto mais matches, o A com o D está perto. O B com o D está perto. Só que o B com o C está muito longe. Então, na hora que eu coloco essas informações no mapinha, eu consigo ver que um está mais perto que a outra. Evidente, eu posso ter 4 grupos, que seria cada indivíduo de um jeito, poderia ter um grupão único, onde eu vou ter gente que não combina em nada, e gente que combina em quase tudo dentro do mesmo grupo. Só que isso em função do tipo de variável. Agora, e se as variáveis fossem métricas, o que vocês acham que a gente podia usar como medida de distância?
Estatisticamente, a gente já viu medidas de variáveis que ajudam a entender a gente ver uma variável andar junto com a outra. Correlação. Por que correlação talvez não seja uma boa solução? Um sujeito que vota tudo positivo e outro sujeito que vota tudo negativo, eles têm correlação? Sim. Tem, só que a correlação é negativa. Então, quando eu uso correlação como métrica, eu posso estar misturando esses dois caras. Então, por isso que eu não uso correlação com esse tipo de... Eu vou para a parte de distância entre os pontos, e não mais a correlação. Eles não vão estar juntando um cara que vota tudo para cima, um cara que vota tudo para cima. Ele está negativamente correlacionado. Eu teria que trabalhar com uma outra medida. A gente usa a tal da distância euclidiana. É olhar para esses pontos no espaço e medir a distância entre eles. A gente acaba utilizando como medida de similaridade a ideia de correlação. Correlação, distância euclidiana. E aí vamos para a prática, para a gente começar a ver como é que isso se comporta na prática. Imagina, esse aqui é o banco de dados que a gente tem lá. Como é que a gente poderia, de cara, sem fazer nada estatístico, tentar entender dá para formar grupos aqui? O que vocês sugerem que a gente faça? Então, vou usar análise de cluster ainda. Tem gente que... Tem 3 pessoas que têm prioridade em gasto médio de área incluída e 2 que têm, diria que, prioridade em gasto médio de área incluída. Tem 2 variáveis, tem 4 indivíduos, dá para fazer isso. Uma outra forma é a gente fazer um gráfico. Ele responde da mesma forma. E aí eu chego à conclusão que, bom, eu posso imaginar que existe um grupo aqui e existe outro grupo. Esse grupo, eminentemente, está vinculado aos gastos do vestuário, que é a variável x2, e esse grupo aqui está vinculado aos gastos com alimentação. Então, é como se tivesse 2 grupos, os que gastam mais com comida e os que gastam mais com alimentação. Isso a gente está fazendo porque são 2 variáveis, 5 indivíduos, fica fácil. Aí a gente precisa trazer isso para dentro, né, do ambiente do ferramental que a gente vai estar utilizando. A primeira coisa que a gente faz é sempre análises descritivas, que aí já dariam aquela informação que você já apontou, né? Então, a gente pega aqui a média dos grupos, dá para perceber, né, no grupo X1, esse grupo X1 não, este grupo aqui, na variável X1, o grupo 1, ele é o que gasta menos, ele gasta mais na variável X2, e o grupo 2, que a gente caracterizou desse jeito, ele gasta mais na variável X1. Então, é como se eu definisse que um grupo é consumidor, gastadores com comida e outro gastadores com vestuário. Agora, como é que a gente faz isso por análise de cluster, né? Usando a ferramenta. E agora a gente vai usar o Stata para ver a forma como a gente vai utilizar essas informações. A gente começar a mexer já com a questão da análise de cluster. Primeira coisa que a gente vai fazer, como a gente sempre faz, quem está em casa aí e fala se está o tamanho adequado da tela, a gente vai carregar os dados. A gente tem aqui esse arquivo gastos diários, bem simples. A primeira coisa que a gente vai estar fazendo, né? Eu não vou fazer o gráfico, etc., mas qual seria a primeira coisa que eu faria com esses dados? Dado que eu vou fazer uma análise de clusters. Qual que é a primeira coisa que a gente faz quando tem um conjunto de dados na mão? Análise descritiva. Análise descritiva. Isso é um mantra. Peguei os dados, análise descritiva. Então, eu iria lá, por exemplo, definiria lá faria uma tabela, resumo das variáveis, e aqui só para não perder o hábito, análise descritiva.
né? Não vou pegar todas as variáveis, porque é preguiça, senão vai aparecer pessoa ali. Vou pegar as variáveis x1 e x2 e pronto. Vai sair lá aquela tabelinha que a gente tinha visto. Para fazer uma análise de cluster, a gente vai naquele mesmo menu que a gente foi fazer a análise fatorial, que é essa análise, um menu de análise multivariada. Está aqui. Agora, a gente frequentou aqui a análise fatorial, agora é a análise de cluster. A gente vai trabalhar com dados, né, com dados de cluster, e a primeira coisa que aparece aqui do lado são os chamados procedimentos. Essa tabelinha aí são todos os procedimentos que a gente pode utilizar. Os dois primeiros, o caminhos e o camedians, eles são abordagens não hierárquicas. Todos os outros que estão embaixo são abordagens hierárquicas. Então, se a gente vai fazer uma abordagem exploratória primeiro, a gente vai escolher um desses métodos. No nosso curso, a gente vai usar o método de Words. Por quê? Porque o método de Words, ele tende a gerar clusters com maior homogeneidade interna, em função do fato de ele estar utilizando as distâncias de todos os pontos. E isso elevado ao quadrado aproxima de uma menor variância intracluster e uma maior variância entre clusters. Isso é explicação filosófica ou conceitual, mas, a bem da verdade, em estudos mercadológicos, a gente usa o Words para esse propósito. Então, a primeira coisa que eu vou dizer é selecionar o Words, que é um método. Aí, ele vai me perguntar quais variáveis eu vou utilizar para fazer o cluster. No nosso caso, a gente tem duas variáveis, x1 e x2. E aqui eu tenho que escolher a distância. Nós vamos utilizar também no programa a distância euclidiana ao quadrado, porque ao utilizarmos a distância euclidiana ao quadrado, ela acaba gerando clusters em que, novamente, a gente diminui a variância entre a cluster e aumenta a homogeneidade interna do cluster. Então, a nossa decisão ao longo do programa, do mesmo jeito que no fatorial, foi usar método dos componentes principais. No caso da análise de clusters, nós vamos usar a distância euclidiana ao quadrado e o método de Words, quando for o método hierárquico. Isso feito, eu posso, inclusive, vou pedir aqui para colocar um nome para esse resultado, que vai chamar Words. Tá? Aí, ele vai rodar. E aí, a gente fica com aquela sensação que alguma coisa deu errada, porque não aparece nada. É porque, na realidade, o que ele está fazendo? Eu não sei quantos grupos existem. Ele vai me dar um instrumento para que eu possa definir quantos grupos eu quero. Esse instrumento, ele tem o seguinte nome, é dendrograma. Eu já aviso, não pôs o R na hora que for falar dendrograma, em qualquer avaliação é menos meio ponto, é dendrograma. Esse dendrograma é como se fosse um mapa que mostra as possíveis combinações. Aonde a gente acha esse tal dendrograma? A gente vai aqui na análise multivariada e a gente vê aqui em cluster que tem o chamado post-clustering. Eu já fiz o cluster, lembra que a gente chama na fatorial, post-estimation. Aqui a gente tem o post-cluster. Aí eu vou pedir o dendrograma. Esse dendrograma está usando aquela análise de cluster que a gente fez anteriormente, que é o Words, que foi o nome que eu dei. Eu quero que ele mostre, né, as folhas. Eles vão entender o que é folha. É como se fosse uma árvore. As folhas são os respondentes. Aí ele vai fazendo galhos até chegar no tronco, que seria o único grupo. Aí as variáveis, o nome dos respondentes está na variável pessoa, eu dou OK
e ele vai me trazer de uma forma exploratória este gráfico que vai aparecer aqui em alguns instantes. Muito bem, esse é o dendrograma. Como é que eu leio esse negócio? Eu pedi na vertical. Quanto mais alto eu estiver aqui, quanto mais eu subir aqui, mais eu tenho distância entre os respondentes. Ou seja, se eu quero ter 5 grupos, eu tenho 5 indivíduos bem característicos. Só que cada indivíduo está sozinho. Então, eu não preciso, né, criar uma cerquinha ou construir um raio muito grande em torno do indivíduo, porque é só para pegar ele. Quando eu subo aqui, nesse nível, significa que eu abro mão dessa homogeneidade, que é de cada um dos indivíduos, eu aumento um pouco a distância, e na hora que eu aumento a distância, eu junto A com D. Ou seja, eu tenho pontos espalhados, para juntar A com B, eu tenho que abrir mão da homogeneidade, eu tenho que aceitar que tem uma certa diferença. Então, eu corto bem aqui rente no A com D, e ainda assim eu tenho A com D, o B, o E e o D separados. O B, o E e o C. Aí, se eu falo, não, eu aceito um pouco mais. Não vai fazer diferença para o A e o D, mas na hora que eu corto, com esse raiozinho maior, eu pego o A e o D, eu pego o B e o E e o C fica sozinho. Se eu estiver disposto a abrir mão de mais informação, aumentar a heterogeneidade, eu corto aqui em cima e eu tenho 2 grupos. Com aumento de distância, ou seja, uma perda de homogeneidade interna. E se eu quiser um único grupo, putz, aí eu preciso ter um raio enorme. Então, se a gente pensa lá naquele gráfico que a gente tinha dos pontos, é mais ou menos a intuição do dendrograma é a seguinte. Quando eu pego o gráfico, eu pego uma distância bem pequenininha. Eu pego, né, cada grupo super homogêneo, porém um número grande de grupos. Se eu aumentar esse raio, vou tirar essa bola daqui para não atrapalhar. Se eu aceitar a partir, né, do dendrograma, se eu acertar, aumentar a distância, eu vou considerar esses 2 grupos e o E, que era aquele. É como se a gente tivesse recortado bem aqui, ó. Eu peguei, quando eu corto aqui, eu tenho A e D juntos, eu corto aqui B e E juntos e o C está sozinho. Aí, o que acontece? Se eu aumentar esse raio de uma forma um pouco maior, eu vou ter o B, o C e o E juntos, e mesmo tendo aumentado essa distância, eu vou continuar com esses 2 grupos, que seria a gente subir para esse corte aqui. Ou seja, quanto mais para cima eu vou, menos grupos eu tenho, porém esses grupos são mais heterogêneos. No limite aqui embaixo, o grupo é cada indivíduo, e lá em cima o grupo é a massa que a gente viu no marketing de massa. Deu para entender mais ou menos o funcionamento dentro do programa? Aí de casa, deu? Silêncio é uma incógnita. Deu sim, professor. Não, para. Então, quanto maior for essa quadrada aí, seria maior o grupo, então. Quanto maior, Qual foi esse quadrado aqui dentro do dendrograma, maior será o grupo. esse aqui, você está nesse espaço aqui? Não, em altura. Não, aqui o que acontece? Veja, isso aqui é a medida de dissimilaridade. Quanto mais para cima, maior a dissimilaridade. Ou seja, mais eu preciso de... Eu aceito mais heterogeneidade dentro do grupo. Então, para ter o preço que eu pago para ter menos grupos, é que eu tenha gente mais diferente dentro.
Se eu quero ter muita homogeneidade, eu tenho que ter muito pouca dissimilaridade, muita similaridade. Vocês responderam a tua pergunta? Não, entendi. Então, na aula que vem, a gente vai começar de novo por aqui, porque aqui a minha ideia foi mostrar para vocês a sequência. A partir daqui, eu posso definir o número de grupos, e aí eu posso rodar um método não hierárquico para definir os grupos de maneira mais clara. Evidente que com 2 grupos, 5 observações, fica até parece meio óbvio, mas na hora que a gente colocar mais dados, isso vai ficar um pouco mais claro, mas eu vou começar devagar. Okay? Vou encerrar por hoje, estou à disposição para esclarecer dúvidas que vocês possam ter. Vejo vocês na quarta-feira, bom feriado.